Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês como tecer esses shorts de crochê. Ele é super rápido e prático. Na minha versão eu estou utilizando o fio Ateliê Natureza, da Fios Pinguim. Então ele lembra muito um barbante 6. Caso vocês não tenham o fio Ateliê Natureza, vocês podem substituir pelo Barroco 4, Barroco 6, podem estar utilizando aquele fio Apollo, outros tipos de barbante que vocês tiverem em casa. E caso vocês não gostem desses fios mais com a espessura mais grossa, por exemplo, um barbante 6, a peça fica muito quente, eu acho que fica muito pesado, vocês podem adaptar com fios mais leves, como o fio Bella, fio Charme, tá? O Anne, que vocês sempre pedem bastante. Podem estar utilizando o cabo único ou cabo duplo também para lhe dar um rendimento mais rápido e para vocês finalizarem a peça, tá? Como eu ensino sob medida, independente do fio que vocês forem utilizar, o início é o mesmo, então vocês conseguem adaptar aí com o fio da preferência de vocês. A minha peça, essa cor aqui que eu criei meus shorts, é o Ateliê Natureza, a cor é 9703. E aí, pro meu shorts, que ele equivale a um tamanho P ou M, eu usei essa versão aqui do Ateliê, que é de 200 gramas. Ele tem 226 metros. Então, para um tamanho PAM, eu vou utilizar em torno de um novelo e meio. Um novelo e acho que um pouco mais da metade do segundo. E aí, se vocês forem utilizar o mesmo do ateliê para um tamanho G a GG, eu indicaria que vocês comprem em torno de uns 3 novelos para, né, de repente não faltar. Como é feito sob medida, então essa questão da quantidade exata sempre é bom a gente ter um pouquinho a mais do que acabar faltando, tá? E aí, para essa versão de 400 gramas, um novelo é suficiente para o tamanho PAM. E aí, se vocês forem fazer um tamanho G a GG, seria interessante ter um de 400 e pelo menos mais um de 200 para não faltar o fio, tá? Tô mostrando para vocês aqui, ó, essa versão de 200 gramas, foi isso aqui que sobrou do segundo novelo. Então, como eu disse para vocês, no tamanho G a GG, é interessante que tenha um novelo a mais, porque caso vocês tenham o quadril mais largo, queiram fazer aqui a parte da cintura maior ou aqui embaixo mais comprido, então pode ser que falte fio, tá? Então é interessante sempre ter um pouquinho a mais. E aí, pro Ateliê Natureza, eu utilizei essa agulha de crochê de 4 milímetros. Vamos precisar de fita métrica, agulha de tapeçaria para os arremates, tesoura e um marcador. Independente do fio que vocês forem utilizar para a peça de vocês, o início é o mesmo. Vou deixar um vídeo mostrando o cordão de correntinhas iniciais, aonde vocês têm que medir aí no quadril de vocês a circunferência total. No meu caso, eu deixei 110 correntinhas e eu deixei essas correntinhas um pouco apertada, porque depois o shorts ele tende a ceder um pouco e eu não queria que ele ficasse tão solto, tão largo depois. E aí eu vou fazer uma amostra aqui no início com vocês, mas o meu cordão, como eu falei, teve 110 correntinhas, aqui eu tenho por aproximadamente 50 correntinhas, tá? Então, vocês finalizaram ali, ó, o ajuste na cintura, no quadril de vocês, certo? Do cordão de correntinhas, o tamanho que vocês precisariam aí pra circunferência total do quadril de vocês. Aí, vocês vão pegar ali o cordão de correntinhas, vão deixar as correntinhas virado pro lado certo, tem o certo e o avesso, tá? E aí, vocês vão lá na primeira correntinha, vão fechar aqui, ó, o círculo pra gente trabalhar de forma circular em pontos altos. E aí, aqui pro primeiro ponto, vocês podem subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, ou podem utilizar o falso ponto alto, que é um ponto que eu uso bastante aqui no canal com vocês. O meu falso ponto alto, eu dou uma leve erguida aqui, ó, no fio, fico segurando o cabo no fio com a ajuda do dedo. Vou passar a agulha aqui por trás, ó, sem soltar o fio que está ali na agulha. Vou pegar o fio que está aqui na espera, vou dar a laçada, passo aqui por dentro, ó, fiquei com os 2 cabinhos, e aí eu puxo novamente, ó. Então, aqui eu fiz o meu primeiro falso ponto alto, que é o que eu vou dar a sequência, tá? Vou mostrar mais uma vez aqui, ó, pra vocês. Quem não gostar de usar o falso ponto alto, pode fazer de 2 a 3 correntinhas, eu prefiro o falso ponto alto. Então, eu vou dar uma leve erguida aqui, ó, no fio na agulha, passo aqui por dentro, opa, ó, segurando aqui. Aí, passo o fio aqui, passei aqui novamente. E aí, agora eu vou seguir aqui trabalhando, então, o nosso cordão de correntinhas, ó, sempre em pontos altos, tá? Então, vocês vão seguir aí trabalhando essa primeira carreira em pontos altos. Aí, eu volto pra gente finalizar a segunda carreira, iniciar ela e dando sequência aqui ao nosso shorts.
Mas basicamente é muito fácil, tá, gente? Como eu falei pra vocês ali, eu vou deixar aqui de lado. Vocês vão pegar e criar o cordão de correntinhas, que equivale ao quadril de vocês. Aí depois vocês vão trabalhando em carreiras circulares, em pontos altos, sem aumento ou diminuições, tá? Nós começamos aqui pela altura da cintura. Quando chegarmos abaixo da nossa perna ali, onde vai iniciar aqui a divisão, aí nós vamos fazer um cordão de correntinhas aqui, ó, de um lado pro outro. Aí nós vamos trabalhar um lado da perna, depois o outro, tá? Então, só vocês seguirem aqui agora, ó, pra segunda carreira, e daí nós damos sequência às próximas. E finalizando a nossa amostrinha aqui, a primeira carreira, então faz de conta que aqui tá a circunferência total do nosso quadril, trabalhando em pontos altos de forma circular. Finalizando a primeira carreira, vou vir bem em cima lá do ponto onde iniciamos e fecho com ponto baixíssimo. Primeira carreira finalizada. Para a segunda carreira, vocês podem subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, ou continuar usando falso ponto alto, que é o que eu estou fazendo aqui nas minhas carreiras, tá? Dá uma leve erguida aqui, ó, na agulha, no cabo, fica segurando, passa aqui por trás, continua segurando, dá a laçada aqui, puxa o fio. Fiquei com os 2 cabos, puxa novamente. Falso ponto alto está aqui. E agora eu só vou seguir trabalhando ponto alto sobre as próximas carreiras. Sempre de forma circular, pontos altos, não vai ter aumentos ou diminuições, tá? Então, aqui para o meu tamanho, eu segui essa sequência em carreiras circulares por volta de 18 carreiras. Então, eu comecei aqui, ó, na parte de cima, fui descendo. Quando chegou aqui na carreira de número 18, eu iniciei o cordão de correntinhas pra gente fazer a divisão. Eu vou continuar aqui até chegar à sequência para ir mostrar pra vocês no tamanho real aqui, com 110 correntinhas, né? A continuação do meu shorts. Aqui nós estamos com uma amostra somente. Adiantei as 18 carreiras e fui medindo no meu corpo, então essas 18 carreiras foi o suficiente. Em medidas, pegando da parte da cintura até aqui onde vai iniciar a divisão, 28 centímetros. E aqui na parte da largura, por volta de 45 centímetros. Aqui para vocês terem uma noção, conforme eu fui tecendo as carreiras, como foi ficando no meu corpo. E aí quando frente e costas, na carreira de número 18, começou a se encontrar ali na parte de baixo, eu vou iniciar a divisão. Como eu estava trabalhando 110 pontos por carreira, dividindo 110 por 2, vai ficar 55 pontos para este lado, até o marcador. Já coloquei o marcador bem em cima do ponto de número 55, e aí vai ficar mais 55 pontos aqui para o outro lado. Dando sequência à divisão, então aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo a minha carreira, igual estávamos trabalhando nas outras. E aí, ao invés de eu continuar uma próxima carreira, eu já vou pegar aqui o fio e vou criando o cordão de correntinhas para conectar a parte de trás do shorts com a parte da frente, certo? Então, 16 correntinhas foi o suficiente para o meu tamanho, mas é interessante vocês criarem o cordão de correntinhas e aí coloca bem na parte da frente ali onde está o marcador, vocês prendem esse cordão de correntinhas com ponto baixíssimo. E se a peça for para vocês, melhor ainda, vai e prova para ver no corpo de vocês se essas 16 correntinhas está confortável, não está muito solto nem muito apertado. E olha só, aqui já está a divisão entre uma perna e a outra. E agora, como vamos trabalhar primeiro uma perna, depois a outra, eu optei por cortar o fio aqui na parte da frente e nós vamos iniciar as carreiras sempre aqui pela parte de trás. Se eu fosse começar aqui pela parte da frente, pode ser que o acabamento não fique muito legal, fique marcado ali na parte da frente o início e o fim das carreiras. Então, vamos tentar deixar centralizado aqui na parte de trás. Vou pegar novamente o fio, vou dar a laçada inicial, prender aqui na agulha. E aí, agora, nós vamos bem em cima do cordão de correntinhas, onde nós iniciamos ali, ó, a divisão. Vou bem em cima da primeira correntinha, vou prender o fio com um ponto baixíssimo. E aí, vocês podem subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, ou criar o falso ponto alto, que é o que eu estava trabalhando já nas outras carreiras, sempre no início delas, certo? Esse fio aqui eu vou colocar aqui na parte de baixo, e conforme eu for trabalhando os pontos altos em cima do cordão de correntinhas, nós já vamos arrematando esse fio. Então, como vocês podem ver, ó, o início e o fim das carreiras na parte das pernas vai ficar aqui na parte de trás também. E aqui não tem muito segredo, nós vamos trabalhando pontos altos, conforme nós trabalhamos nas carreiras anteriores, e nós vamos preencher em pontos altos todo esse cordão de correntinhas aqui. Aqui seria como se fosse bem a parte de baixo
da divisão da perna, tá? Então, nós vamos seguir ali até o marcador, preenchendo aqui em pontos altos. E aí, chegando no marcador ali, eu dou continuidade com vocês. Não vou cortar essa parte aqui do vídeo, vou passando com vocês conforme eu for criando aqui os pontos altos, para vocês irem acompanhando todo o processo e não ficar nenhuma dúvida. Finalizei o cordão de correntinhas, preenchendo em pontos altos. Agora estou em cima do marcador e eu vou seguir trabalhando ponto alto por toda essa volta aqui, ó, desse lado da perna, tá? Então, nós começamos aqui e agora eu vou seguir por toda essa volta até chegar novamente aqui, ó, na parte de trás. Mostrando a vocês, olha só, eu trabalhei toda essa volta, começou ali, ó, passei aqui por toda essa volta e chegamos novamente aqui na parte de trás. Então, vou verificar aqui, ó, o último ponto. Então, aqui nós já fechamos a carreira. Vou bem em cima ali, ó, do falso ponto alto, as 2, 3 correntinhas iniciais que vocês começaram a carreira. Fecha com o ponto baixíssimo, tá? E, ó, está ficando dessa forma assim. Agora, nós vamos seguir aqui a sequência, trabalhando carreiras circulares, até a quantidade que vocês acharem necessária para o tamanho de vocês. Eu optei por um shorts que não ficasse nem muito curto, nem muito comprido. Então, 5 carreiras foram suficientes para mim. Então, aqui eu estou iniciando a segunda carreira. Vou trabalhar mais 3, fechando 5 carreiras no total para esse lado. Depois, nós vamos cortar o fio e começar a trabalhar do outro lado. Fechei 5 carreiras e agora eu vou mostrar aqui para vocês em centímetros, porque eu sei que vocês gostam quando eu passo essas medidas para vocês terem uma noção. Então, a largura aqui da minha perna ficou por volta de 29 centímetros e essas 5 carreiras deu por volta de 9 centímetros a altura, tá? Para vocês terem então essa noção. E agora eu vou cortar o fio desse lado, depois nós fazemos o arremate aqui do fio. E vamos prender novamente o fio aqui na parte de trás para o outro lado para dar continuidade na outra perna. E aí, mostrando para vocês, vim bem aqui, ó, de uma parte a outra, ó, bem na divisão ali no primeiro ponto que estava no aguardo. Já prendi com ponto baixíssimo. E aí, nós vamos escondendo o fio aqui ó, na parte de baixo, já vai arrematando ele. Eu vou subir aqui o falso ponto alto para continuar a carreira, certo, ó? Ou de 2 a 3 correntinhas, conforme eu for orientando vocês anteriormente. E agora é só seguir aqui, ó, esse lado, trabalhando em pontos altos, por toda a volta, até chegar aqui onde nós iniciamos a carreira. Adiantei um pouco essa primeira carreira do lado de cá, então começamos aqui, ó, eu percorri até mais ou menos aqui, ó, nós estamos na parte de baixo da perna, bem no meio aqui, ó, da divisão da perna, tá? E aí, eu só vim mostrar para vocês aqui como eu estou trabalhando os pontos altos aqui nessa parte de baixo. Então, aqui onde eu estou com esses pontos altos, olha só, é bem naquelas correntinhas que nós iniciamos a divisão entre as pernas. E aí, vocês vão olhando ali onde está o ponto alto, bem em cima dele tem a correntinha, e aí vocês vão criando ponto alto sobre ponto alto até fechar a carreira.
E aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Essa é a primeira carreira da segunda perna. E aí, gente, só segue como nós fizemos lá do outro lado, tá? Foram 5 carreiras no total para esse lado. E agora nós vamos completar 5 para esse lado aqui também. E agora mostrando para vocês as duas pernas finalizadas. Aqui é o meio, a parte de trás dos shorts. Aqui, ó, a divisão entre as pernas. Vou cortar o fio e aí nós vamos fazer o cordão de correntes para a parte da cintura. E aí, com os shorts, a parte da frente virada para mim, criei um cordão de correntes por volta de umas 150, 200 correntinhas. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou começar a passar esse cordão de correntes ali na parte da cintura do short, certo? Então, eu vou fazer bem na primeira carreira, vou deixar dividido bem certinho aqui ao meio shorts. Vocês podem se basear pelo início e fim das carreiras na parte de trás, aqui com a parte da frente. E agora, voltando com uma dica de acabamento, conforme eu fui provando os shorts, eu percebi que essa última carreira aqui, ó, começou meio que querer virar os pontos para o lado de dentro dos shorts. Então, eu vou pegar essa ponta que eu tinha cortado e vou unir novamente com o fio e eu vou fechar uma carreira em pontos baixos para cada lado da perna. Então, é bem opcional essa questão aqui do acabamento e fica como dica caso vocês sintam que está acontecendo isso com os shorts de vocês também. Então é isso, chegamos ao fim de mais um tutorial, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E quem criar a sua versão dos shorts, não esquece de me marcar lá nas redes sociais para eu acompanhar o trabalho de vocês também. Então eu fico por aqui, um beijo e até a próxima!